Oi pessoal, tudo bem? E aí, vamos fazer essa caixa de make para dar de presente para sua mãe, tá chegando o Dia das Mães, ou para sua avó, para sua tia, ou mesmo para você. É uma lata de Colômbia Pascal que eu tinha aqui guardado. Aí a vantagem é que se você tiver uma lata aí, qualquer, pode até ser uma lata na vertical, você faz essa lata rapidinho para dar de presente. Vamos pro vídeo? Olha, a primeira coisa, eu peguei a lata e passei um primer que é a batida de pedra. Passei preto, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí eu dei duas demãozinhas finas aqui por dentro, ela ficou áspera, né? E por fora eu já dei uma demão de tinta PVA preta. Aqui tá só com o primer e aqui eu já dei a demão de preto. Então, o fato dela ter ficado áspera aqui vai até ajudar. Por quê? Porque eu resolvi cortar um tecido e colar aqui dentro, tá? Eu vou fazer um porta-maquiagem, porque eu achei que o tamanho dela é ótimo para isso. Então, bora lá? Se você tiver uma folha maior, é até melhor, porque aí você vai riscar ela inteira, tá? No meu caso, eu peguei essa folha de caderno aqui, é tudo que eu encontrei. E como eu tô com pressa, então vai ela mesma. Eu vou cortar aqui um pouquinho pra dentro, porque a gente fez o molde por fora, e por fora tem essa diferença de milímetros, que é da lata. Ó, veja bem, eu risquei aqui, só que eu vou colar um tecido aqui por dentro. Então ela vai ser a largura, a espessura dessa lata aqui, ó, ela está a mais no caso. Então eu vou cortar assim bem pouca coisa pra dentro. Trabalhar assim com molde, gente, é mais fácil do que cortar direto no tecido, porque evita de você cortar errado, entendeu? O meu tecido tá amassado, mas aí na hora que colar, ele vai dar uma esticada. Se você tiver um giz, nesse caso um giz mais escuro, você pode vir riscar com um giz ou aquelas canetas de costureira, risca aqui, ó, lápis de costureira, você risca em volta pra cortar. Eu tô com pressa, como eu já falei, então vou fazer tudo rapidinho aqui, até pra vocês terem uma real noção do tempo pra fazer, entendeu? Então você tá aí, às vezes na sua cidade, não tem muita opção de presente, tudo que tem aí você já deu pra sua mãe, já deu de presente aí, tem essa lata sobrando, e você tem os materiais, é só usar a criatividade aí e decorar. Se você não tiver uma lata de Colômbia, você pode usar qualquer outra lata, atende entendo. Olha, pra vocês terem uma ideia, essa lata é de milho, daquelas que usa em festa, em escola, que precisa de uma grande quantidade, você pode usar o mesmo método e fazer um porta-treco, porque ela é na vertical, né? Essa aqui é uma oval, mais na horizontal. Então, você consegue fazer ela pra colocar outro tipo de material. Aí depende, o que sua mãe faz? Conta aí pra mim nos comentários. Ó, pessoal, uma dica. Quando vocês colocarem aqui, prenderem, dá uma olhada assim do lado de cá, ó. Tá tudo retinho, tá bom? Porque se tiver dobrado assim, ó, se tiver pano sobrando, o que vai acontecer? Ele vai sair um pouco torto. Sobrar pano, beleza, porque depois você pode acertar e cortar, tá? Mas ele vai ficar um pouco torto. Então, vamos lá. Tá lembrando, né? Essa partezinha aqui eu tô fazendo um pouco maior, porque a minha folha era pequena. Bom, pessoal, para forrar a lateral, você pode vir medindo assim, ó, né? Ou então tira a medida com uma fita, uma trena também resolve. Ela tem uma emenda aqui, eu posso começar pela emenda, né? E ir passando aqui. 76 centímetros. Então, eu não vou ter um tecido desse tamanho. Então, o que eu faço? Pego 76 centímetros
e divido ele por 2. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma emenda nas laterais, tá? Ó, 38. Vou cortar até um pouquinho maior, gente. Vou pôr 39. Ó, se você tiver esse giz de costureira, você pode usar ele. Se você não tiver, você vai guardando, gente, sabonetinho. Vai lá no seu banheiro ver se não tem uns pedacinhos de sabonete que já tá acabando, porque eles também são bons, ó. E depois, na hora que você lava, igual o giz, ele sai também, ó. E ele é perfumadinho. Esse aqui não tá mais perfumado, não. Faz tempo que tá dentro da minha caixa de costura. E aí, a altura da caixa pro lado de dentro, ó, vai dar 9,8 mais ou menos, porque eu vou ter que colar ela aqui, vou deixar esse beiral,zinho. Então, 9,8 eu medi aqui. O meu pano vai dar um pouquinho mais de trabalho porque ele não está retinho. Se você tiver um pano já bem retinho, vai ser bem mais fácil do que o meu. Para a segunda parte, gente, é mais fácil. É só você colocar o tecido cortado em cima do outro pano e pronto. E eu tô percebendo que a minha tesoura tá cega, né, gente? Olha como ela tá ruim pra cortar. E se você tiver uma placa pra colocar embaixo, fica bem mais fácil. Você não fica com medo de cortar o tecido, a toalha da mesa. Se você não tiver dessas placas aqui igual a minha, que é base pra corte que chama, você pode colocar um EVA. Uma folha de EVA já evita que você estrague a sua toalha. Gente, se ficar umas falhinhas no corte, não tem problema, porque depois a gente coloca uma fita de acabamento, tá? Pessoal, pra fazer a decoração pro lado de fora, eu tenho alguns papéis aqui de decupagem. Que o ideal seria combinar com esse rosa de dentro, né? Ó, tipo esse combina. Esse também combina. E esse aqui também. E eu acho que eu vou nesse. Eu acho que esse, o tom da rosa, tá mais chegado ali, né? Mais chegado no tecido. Então eu vou usar esse. Vocês usariam outros? Que dúvida cruel. Olha esse daqui. Esse daqui também tem um tom do tecido. Ai, gente, se fosse uma live, eu já ia pedir pra vocês votarem. Esse aqui é um rosa antigo, esse. Aí aqui, gente, eu vou cortar aqui. Só que esse papel, ele não é aquele guardanapo fininho, que se você rasga ele fica melhor. Então eu vou fazer isso. Vamos ver como é que ele fica aqui. Olha, eu tô fazendo essa marcação pra poder fazer um acabamento mais bonitinho com a tinta que eu falei pra vocês. Então eu vou usar aqui mais ou menos, com cuidado, pra não riscar o papel com a caneta. É mais ou menos por quê? Porque na verdade eu vou entrar com tinta, tá? Aí, pronto, eu já consigo visualizar onde que eu risquei. Aí, gente, ó, peguei esse stencil, tá? E vou colocar ele bem em cima aqui do risco. Peguei esse pincel Couture, porque eu consigo pegar menos tinta com ele. Mas se você não tiver, pode usar até uma bucha de cozinha. E aí você adapta a bucha de cozinha, tá? Bom, corta lá um pedacinho dela. Coloca um palito, um pedaço de palito de churrasco, cola, e aí você vai dando batidinha. Vai ficar igual isso aqui, mais ou menos. Esse aqui é um cabo de
bambu numa esponjinha amarela. Aí você pode fazer isso, ó. Eu tô vendo, eu deixo aqui pra vocês, não dá pra ver. Mas eu deixo passar pra dentro do desenho, ou seja, não vai aparecer depois, porque a figura vai tampar na hora que eu colar. Mas mesmo assim, eu deixo passar um pouco pra dentro, pra não ficar tão marcado em volta. Olha, pessoal, aí com esse stencil, eu fui fazendo em volta de todo o desenho que eu tinha riscado. Eu coloquei a borboletinha aqui da lateral. E aí, para o resto, eu vou puxar umas rosas. Bem pouquinha tinta, porque eu quero que fique mais clarinho. Eu tiro bem o excesso e venho com esse rosinha claro, dando as batidinhas, formando mais rosinhas. Ó, tá? Aí eu vou fazendo assim, ó, aleatório, tá? Uma eu viro pra lá, outra eu viro pra cá, porque é até mais rápido. Se você for seguir um padrão certinho, você vai ter que medir pra ficar tudo na mesma altura, então a gente não tem tempo pra isso, né? Agora, ó, tá vendo? Aí eu vou puxando mais pra cá, vou puxando, tá? Olha, pessoal, eu dei as batidinhas, limpando bem o pincel, tá? Aqui eu puxei um pouquinho das folhagens, pode fazer até mais se quiser, de outros modelos, mas vocês estão vendo que eu faço bem pouquinho mesmo de tinta, ó. Nem preciso ficar repondo toda hora, pra deixar bem pouquinho. Pra tampa, a gente pode usar um enfeite de massinha de biscuit. Se você tiver mais papéis, quiser fazer decupagem aqui, também é uma ideia. Eu tenho esse outro stencil de arabesco, eu vou colocar ele aqui, porque eu vou deixar um dedo meu. Essa técnica não fica tão legal se você carrega muito o pincel de tinta, tá? Gente, outra coisa. O seu pincel que dura mais, o ideal é você pegar uma fita crepe, que eu não tenho, que eu já falei pra vocês, tirar um pedaço e colar em volta. Por quê? Vai evitar que ele abra. De tanto bater, ele vai abrindo, daqui a pouco ele tá todo feio. E o trabalho já não sai tão legal, ou não fica tão ágil, né? Quanto ele fechadinho. Olha. Tá? Pra quem tá com pressa, é assim, gente. Então não precisa preparar tanta tinta, porque você tá vendo que vai bem pouquinho. Eu preparei bastante ali, ó. Mas eu tô correndo pra poder dar tempo de pegar e colocar ela no potinho, porque essa cor eu gosto muito, então eu vou ter mais trabalhos pra fazer. Então eu guardo ela num potinho bem fechado, e pra gente que mexe muito com artesanato, ela não vai ficar muito tempo parada. Já já a gente inventa alguma coisa e usa ela. Se você usa um monte de tinta, gente, já corre o risco na hora que você vai tirar ele dar uma borrada. Eu tenho esse stencil de letras, que eu posso escrever mãe, tia, avó, pra mim mesma, meu nome, vamos escrever make. Não, gente, vamos deixar ela um pouquinho mais forte. Vamos pegar tinta pura, tá? O que eu acho ruim nesse stencil que eu comprei é que o A parece um A maiúsculo. Não sei por que eles fizeram isso. Vocês têm que esperar secar um pouquinho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e já vou fazer o E. Com todo cuidado pra não borrar lá, que tem que dar um tempinho pra ela secar. Eu posso também dar uma entortada nele aqui, gente, pra não ficar medindo certinho, tá? E aí esse A não vai dar nem tanta diferença. Tá vendo que ele é um A? Pra mim é um A maiúsculo. Um A de forma maiúsculo, esse M tá muito desenhado. Ó, ficou assim. Vou pintar o arroba. Arroba make. Olha, agora pra fazer uma sombra ali, eu vou diluir um pouco de tinta PVA preta. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, tá muito forte. Eu vou diluir mais, ó, porque eu quero deixar bem clarinho, tá? E fazer aqui, ó, bem na beiradinha. Se você tiver um pincel desse aqui, ou melhor que esse. Aí você vai fazendo o teste aqui, ó. Vou fazer aqui em cima pra vocês verem melhor. Ó, só pra dar um sombreamento. E ele fica até bonito no acabamento também. E pessoal, essas ideias desse projeto aqui estão aparecendo agora junto com vocês, tá? Eu tinha decidido fazer uma caixa, um porta-treco e pensei na maquiagem. Aí o restante, procurar papel, vai vindo tudo na hora, por quê? Depende do material que a gente tem, que a gente escolheu. Vai depender do que você tá colocando de figura. Ou de repente você pinta, aí você
quer pintar uma rosa vermelha, aí você vai na decoração que você escolheu, conforme a cor que você escolheu. Aí vamos dizer que você não consegue comprar agora de imediato um papel para decupagem, você também não sabe pintar à mão livre, não tem nada aí com uma flor, não tem um jornalzinho do supermercado, da farmácia, que já tá vindo com propaganda do Dia das Mães. Você pode pegar ele também e fazer como um papel de decupagem, que fica legal. E aí, caso não dê certo, pega o cabinho de um pincel, vai pingando na tinta e faz umas florzinhas pequenininhas, fica legal também. Igual no trabalho da semana passada, que eu publiquei, da semana retrasada. Isso não é retrasado, os 3 potinhos lá de presente, que eu peguei um pincel e fui pingando, fazendo gotinhas de oxigênio. Fiz também umas florzinhas, porque aí dependendo da cor que você tiver, fica coloridinho, fica muito bonito. Ó, o que vocês acharam? Já dá um toque especial aqui, tá vendo? Pra não ficar tão marcado aquele corte de uma maneira feia, ó. Eu acho que ficou bem legal. Gente, cuidado para não passar cola para fora daquele espaço que a gente já marcou, tá? Ó, se você tiver um plastiquinho, você vem com um plastiquinho, passando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Pessoal, agora a gente vai colar. Eu tô usando a cola branca extra. Eu vou começar por essa emenda da lata que tem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu vou ter que colocar aqui com bastante jeito. Não sei se vai dar pra ver daí. Gente, essa cola branca extra, a cola branca, ela some, né? Então, mesmo que pegar aqui um pouquinho pro lado de cima, não tem problema. Só é ruim ficar com a mão suja de cola, porque aí você vai... De repente, você pode sujar a mão, aí você transfere a sujeira pro pano também. Ó, eu tô passando aqui uma espátulazinha, porque vai ficar mais fácil de linkar aqui, ó, certinho, tá? Lá o cantinho, né? Melhor do que a unha. Vamos rápido, né? A gente não perder a cola que a gente já passou. Se você preferir ir passando a cola aos poucos, tá, gente? O tempo de vocês administram bem. Porque eu realmente tô preparando um outro artesanato pra publicar semana que vem, e ele é um pouquinho mais demorado. Então, também tenho pressa. Especialmente pra você que precisa resolver um problema pra regime de presente. Eu vou cortar só, mesmo aqui assim, porque fica meio ruim, mas eu vou cortar assim mesmo porque depois eu vou colocar uma fitinha e vou no acabamento. Aqui eu passo um pouquinho de cola na emenda. Ah, ó, aqui levanta um pouquinho de tecido, passa um pouco de cola. Aí, gente, vocês preferem um vídeo assim, gente, eu vou passar agora um pouco de cola aqui em cima, ó. Tá? Em cima da onde, Solange?
em cima do pedacinho que ultrapassou aqui pra cá, tá? Pronto, agora a gente vem no tecido que nós cortamos lá, que é oval. Esse meu ficou um pouquinho maior. Vamos lá. Gente, se você tem mais amigas que gostam de mexer com artesanato, manda esse vídeo pra ela, fala pra ela se inscrever. Puxar um pouquinho mais, porque ele ficou sobrando mais esse ponto do que o outro. Ah, é uma coisa que vão ver? Não, só se for muito detalhista. Mas como a gente tá fazendo tudo com amor e com carinho, então faz parte, né? O descolar e colar de novo. Olha, gente, lembra que eu falei que o meu tecido tava amassado, mas eu não ia passar porque depois esticava aqui. Ó, ele nem aparece mais aquele amassado que tava. Agora, vocês querem fazer um acabamento diferente, né? Aí você vem com uma tirinha aqui, que pode ser rosa, pode ser a cor que você quiser, preta, vai combinar também por causa da lata do lado de fora. E essa também é dourada. Aí, ó, você pode vir colando ela por aqui e ela já tá o acabamento. Cola aqui as duas emendas também, ó, vai ficar legal. Como o desenho que eu encontrei tem rendinhas aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem direito, tem rendas embaixo das flores. Então, eu tinha uma rendinha também branca, naquela cor, e eu resolvi colocar como acabamento aqui na tampa. Gente, volto a falar. Como o tempo é pouco, vamos embora de mão mesmo, né? Passando o dedo mesmo, pra não ficar com muito detalhinho. Vamos passando o dedo aqui na cola. Ó, vai bem mais rápido e mais prático também. Gente, eu acho que eu falo muito baixo. Pra eu falar alto, eu tenho que fingir que eu tô brigando, sabe? Assim, poxa vida, pessoal, então vamos colocar isso aqui logo. Aí eu consigo pegar a voz. Se eu for falar normal, assim, como se eu estivesse dando aula, explicando o que eu tô fazendo aqui, explicando pra vocês, aí a minha voz chega a sumir. Aqui eu passo um pouquinho em cima da linha, tá? Bom, pessoal, eu tinha essa pedrinha rosa aqui. Tô falando com aquela super cola, tá? Que chama, acho que é ciano. É ciano. Vou segurar aqui um pouquinho. Eu acho que já segurou. Tá? Porque ela combina com o rosa do fundo da nossa lata. Aqui, pessoal, já tá maravilhoso. Só que eu vou fazer, eu tenho essa cola dimensional, metálica, de alto volume. Eu vou fazer aqui uns pinguinhos, só pra dar uma graça. Se você não tiver, não precisa fazer nada, ótimo. Se você tiver uma pérola, você pode colar umas pérolas também, que fica muito legal. Certo? Se você tiver a mão bem firme, se você quiser colocar aqui, ó, tá? Olha.
E aqui, ó, tô dando também um acabamento, um tom prata, tá? Mas tudo isso, volto a falar, se você não tiver, não tem problema. Mas se não tiver, gente, qualquer outra tinta metálica ou igual que eu fiz aqui o acabamento com uma tinta diluída, um pincel, você consegue fazer também. Você dilui a tinta, vem fazendo uma sombra aqui na... Ó, tá descolando aqui. Você vem fazendo uma sombra na rendinha, tá? Fica bem legal também o acabamento. Tá vendo? Fica bonito, fica até parecendo que tá descascando, né? Pessoal, como tem a ver com make, espelho, então eu tinha esse espelhinho aqui também, tá? Eu vou colocar bem no meio aqui. As batidinhas pra acontecer, você não estragar o bico dela. Ele tá até coladinho aqui. Sempre que eu uso uma batidinha, limpa aqui, tem que ter um cuidado pra ver se ele tá respirando.